Bom dia, senhoras e senhores. O Grande Oriente de Minas Gerais sente-se honrado com a presença de todos os convidados, juízes e os que vão tomar posse e todas as autoridades. Hoje daremos início à sessão de posse do Tribunal de Justiça Maçônico e dos membros do Tribunal Eleitoral Maçônico. Solicito a todos que fiquem de pé para a entrada dos juízes. Nesse momento, daremos início, entrará no templo os juízes que atualmente estão nos tribunais. Entrará no recinto agora o poderoso irmão Enderson Couto Miranda, grande procurador. Entrará nesse momento o nosso irmão José Bento de Oliveira, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Solicitamos a entrada do nosso irmão Hélio Barros Couto, delegado-geral do Grão-Mestre. O nosso irmão Kleber Menezes, grande secretário de governo. O nosso irmão Clóvis Arlindo Ribeiro, representando o Supremo Conselho. Vai entrar agora Gilmar Belotti de Souza,
do grande regente do rito brasileiro. Entrará nesse momento Juarez Moraes de Azevedo, grande secretário de Relações Públicas, representando o grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais. Para a composição da mesa, podem todos os nossos irmãos poderem assentar, por gentileza. Para compor a mesa, solicitamos a presença do presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, o irmão Hermelindo Teixeira Goulart. O nosso irmão Hermelindo, ele quebrou o pé, mas está presente aqui nesse momento com muita alegria para todos nós, embora ele esteja atravessando esse momento. Solicitamos também a presença do nosso irmão Jorge Luiz Pereira Trindade, presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico. Para fazer assento à mesa, solicitamos aqui a presença do nosso irmão Juarez Moraes de Azevedo, grande secretário de Relações Públicas, nesse momento representando o grão-mestre do Grande Oriente de Minas Gerais. Solicitamos que ocupe a mesa Enderson Couto Miranda, grande procurador do Grande Oriente de Minas Gerais. E sintam-se como participando da mesa o nosso irmão José Bento de Oliveira, como parte da extensão da mesa, nosso irmão Kleber Menezes, nosso irmão Hélio Barros Couto, nosso irmão Gilmar Belotti de Souza, nosso irmão Clóvis Arlindo Ribeiro, nosso irmão Saulo Humberto Moreira Xavier e o nosso irmão Vanderlei Pereira, representando o repórter Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia, hoje nosso irmão da grande loja maçônica de Minas Gerais, bem como
Ademir Alves, deputado do Grande Oriente de Minas Gerais. Meus irmãos, o hino nacional brasileiro foi escolhido agora na última Copa do Mundo como aquele mais belo de todos aqueles representantes de suas seleções. O hino nacional brasileiro é um dos mais belos hinos do mundo, com sua letra cativante e melodia única, nos convida a uma reflexão de amor à pátria, esperança e civismo. Uma nação deve reverenciar seus valores como forma de pertencimento, liberdade e soberania. Convidamos o irmão oficial de justiça, Paulo Carneiro, para posicionar a bandeira nacional em local de destaque e, em seguida, cantaremos o hino nacional. Convidamos, nesse instante, todos os presentes a ficarem de pé para cantarmos o hino nacional. Bandeira em seu lugar.
Solicitamos a todos que possam assentar, por gentileza. Aos convidados, nós temos sempre a Bíblia Sagrada como ponto de referência em todas as sessões maçônicas. Em outras religiões, o Alcorão, bem como o Torá, sempre está presente como a importância de Deus em todas as nossas sessões maçônicas. Neste momento, o poderoso grande procurador do Grande Oriente de Minas Gerais, irmão Henderson Couto Miranda, fará a abertura do livro da lei com os versículos 6 e 7 do livro de Crônicas. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais a parte do homem, senão a parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o, fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Assim seja. Por gentileza, todos os presentes poderão assentar. Passaremos nesse instante a palavra ao eminente presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, irmão Hermelino Teixeira Goulart, para a abertura dos trabalhos. Em conformidade com o regimento interno dos Tribunais de Justiça e Tribunal Eleitoral do Grande Oriente de Minas Gerais, declaro aberta a sessão solene e pública do Poder Judiciário do Oriente de Minas Gerais, do Grande Oriente de Minas Gerais, para a posse dos irmãos nomeados para os cargos de juiz, bem como presidente e vice-presidente dos tribunais. Neste ato, os eminentes presidentes do Tribunal de Justiça do Grande Oriente de Minas Gerais e do Tribunal Eleitoral Maçônico darão posse aos novos juízes, tomando o devido juramento e assinatura do termo de posse. Com a palavra, o eminente presidente do Egrégio Tribunal de Justiça Maçônico. Irmão secretário, por gentileza, faça a leitura da relação de juízes nomeados para compor os tribunais nos próximos 3 anos. Adriano Silva Batista. Sim, 12005, decreto 5.989. Acácia do Borá, 153, Tribunal de Justiça Maçônica, juiz titular. Alexandre Otero. Sim, 26.645, decreto 5.990, Acácia do Rio Branco, número 358, Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Antônio Francisco Ferreira. Sim, 21.772, decreto 5.988, Estrela de Queluz, número 68, Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. César Augusto Machado Rodrigues. Sim, 18.229, decreto 5.948, Estrela do Oriente, número 12, Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Expedito Lucas da Silva. Sim, 16.264, decreto 5.983,
Estrela do Oeste de Minas, número 67, Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Geraldo dos Anjos Antero, sim, 13.476. Decreto, 5.985. Deus, Justiça e Trabalho, número 60. Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Giovanni de Alvarenga Dias Júnior, sim, 20284. Decreto, 5.993. Deus, Humanidade e Luz. Tribunal de Justiça Maçônico, juiz substituto. Hermelino Teixeira Goulart, sim, 12048. Decreto, 5.995. Atalaia de Sete Lagoas, número 100. Tribunal Eleitoral Maçônico, juiz titular. Ilan Caiafa Soares, sim, 19.958. Decreto, 5.996. Montanheses Livres, número 9. Tribunal Eleitoral Maçônico, juiz titular. Jorge Luiz Pereira Trindade, sim, 9.306. Decreto, 5.997. Loja Redentora 80. Tribunal Eleitoral Maçônico, juiz titular. Leonardo Francisco de Souza, sim, 20.570. Decreto, 5.994. Força e Justiça, número 226. Tribunal de Justiça Maçônico, juiz substituto. Lorival Alves de Oliveira, sim, 15.019. Decreto, 5.986. Loja Paz e Amor, número 7. Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Sérgio Mendes Braga, sim, 6.107. Decreto, 5.998. Fidelidade Mineira, número 105. Tribunal Eleitoral Maçônico, juiz titular. Wagner Campos Gomes, sim, 22.005. Decreto, 5.987. Adão de Brito Prata Arte e Vida, número 233. Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Samir Mafuz Júnior, sim, 20.627. Decreto, 5.991. Fidelidade Mineira, número 105, Tribunal de Justiça Maçônico, juiz titular. Zener Rodrigues de Araújo, sim, 20.407. Decreto, 5.992. Ação e Dignidade, número 56. Tribunal de Justiça Maçônico, substituto. Peço ao irmão oficial de justiça que entregue aos compromissandos o respectivo compromisso. Os juízes que vão tomar posse para o Tribunal de Justiça, viu, gente? Cadê? Zé, cadê aqui as cortadinhas? Aí, ó. Isso que você está entregando não é termo, não? Isso aí é termo, não é não? Não, senhor. Está separado lá. Pode pegar lá. Está cortadinho aí. Os compromissos. Os termos é depois, né? Agora.
Meus irmãos, só os que vão tomar posse para o Tribunal de Justiça, nesse momento, tá? Eu gostaria que cada um levantasse e falasse o nome. Pode ficar em pé. Meus irmãos, podem fazer o compromisso juntos, tá? Pode todo mundo ler junto. Tribunal de Justiça e o substituto, tá? Dá um termo. Ah, não. Meus irmãos, eu vou ler um termo. O que vai mudar aqui, na verdade, é só o nome e a função, tá? Aí depois vocês vão passar aqui e assinar para mim, por gentileza. Aos 25 dias do mês de julho de 2025, da Era Vulgar, em sessão conjunta do Tribunal de Justiça Maçônico e do Tribunal Eleitoral Maçônico, o eminente juiz Hermelino Teixeira Goulart, SIM 12.048, presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, em conformidade com o regimento interno do tribunal e tendo havido em reunião realizada 25 de julho de 2026, a eleição do poderoso irmão César Augusto Machado Rodrigues, SIM 18.229, para o cargo de juiz titular, com exercício até 24 de junho de 2029, nos termos do artigo 5º, parágrafo único do referido regimento, combinado com o artigo 84, parágrafo 2º da Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais. Deu-lhe a posse e imediato exercício no cargo de juiz titular do Tribunal de Justiça Maçônico. Na forma regimental, o poderoso irmão prestou o seguinte juramento. O juramento foi esse que vocês fizeram. Assim, empossado, o poderoso irmão passa a exercer a função de juiz titular do Egrégio Tribunal de Justiça Maçônico. Dado e traçado no Oriente de Belo Horizonte, aos 25 dias do mês de julho de 2026, da Era Vulgar, 82º ano da fundação do Grande Oriente de Minas Gerais. Assinado Hermelino Teixeira Goulart e César e tal. Então, nos titulares, o termo é esse aí, só muda o nome, ok? Aí eu vou pedir aos irmãos para ir passando aqui, assinar, assim que eu for falando o nome, passa aqui para assinar o termo. Vai saber, família? Só que eu vou fazer isso. César Augusto Machado. Expedito Lucas da Silva. Está com o Paulo? Está com o Paulo, tá não? Geraldo dos Anjos.
Lorival Alves. Samir Mafuz. Wagner Campos. Ilan Laiar. Não, olha, desculpa. É porque misturaram aqui. Tá misturado. Só um minutinho. Certo, mas tem que estar separado dos tribunais. Estamos separados. Alexandre Otero. Antônio Francisco. Adriano Silva. Agora, agora eu vou ler o termo do juiz substituto. Está todo mundo aí, tá? 9. O texto é a mesma coisa, só a função aqui, ó, o cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça Maçônico. Na forma regimental, prestou o seguinte juramento, que é aquele, né? Assim possado, o poderoso irmão passa a exercer a função de juiz substituto do Tribunal de Justiça Maçônico, dado e traçado no Oriente de Belo Horizonte, aos 25 dias do mês de julho do ano de 2026, da Era Vulgar, 82º da fundação do Grande Oriente de Minas Gerais. Zeiner. Né? Vou falar.
Meus irmãos, agora do titular do Tribunal Eleitoral. Função é juiz titular do Tribunal Eleitoral Maçônico na forma do seguinte juramento. Assim, empossado, o poderoso irmão passa a exercer a função de juiz titular do Egrégio Tribunal Eleitoral Maçônico. Ilan Caiafa. Também do Tribunal Eleitoral Maçônico, Hermelino. Na verdade, eu estou usurpando, estou aproveitando o caminho aqui e você não fala nada, né? Essa posse aqui, na verdade, quem tem que dar ela é o presidente do eleitoral. Vocês desculpem. Era para ficar tudo separado, ficou junto, acabou. Sérgio Mendes Vaga. Jorge Luiz Pereira Trindade. Agora, meus irmãos, nós vamos proceder, uma vez empossados os irmãos do Tribunal de Justiça, nós vamos proceder à eleição do presidente. Nós fizemos um adiantado ontem e ficou dos juízes informar para a gente agora se tem um consenso, um candidato de consenso, aí nós já vamos fazer a posse dele uma vez. Se não tiver, pós a reunião, nós vamos fazer um administrativo. Vocês já têm o consenso? E vocês chegaram à conclusão de quem? Expedito. Pode sentar, viu, gente? Não. Dica não. Dica. Não. Vocês têm o consenso também do vice-presidente? É quem vai ser? Antônio. Isso. Então, nós vamos proceder agora à posse do presidente do Tribunal de Justiça, gente, o irmão Expedito. Peço o irmão eleito, irmão Expedito, que, diante do altar, preste o seu compromisso.
Irmão, ó. Peço o irmão Expedito que assine o termo de posse e tome assento à minha esquerda. Peço ao irmão eleito vice-presidente, Toninho, que diante do altar preste o seu compromisso. E assim, por favor, meu irmão, assinar o termo aqui de posse. Eu gostaria que os meus poderosos irmãos juízes do Tribunal de Justiça, assim pode retornar, vou, Toninho, ao seu lugar. Que por um instante ficassem de pé, por favor. Para aqueles que são mais novos e não saibam, o Tribunal Eleitoral é composto por 7 membros, e dentre os 7 membros, nós temos 3 que são derivados do Tribunal de Justiça Maçônico. Então, os juízes titulares, aí eu pediria que espontaneamente declinasse o seu nome para que nós já pudéssemos aqui fazer a composição do nosso Tribunal Eleitoral maçônico. Então, é só dizer que aceito e três irmãos aí. Até cedido, na verdade. Né? O irmão, qual é o nome? Então, já tem um. Não, Giovanni.
o nosso irmão Wagner Campos e o nosso irmão Geraldo Antério. Então, aí está também os 3 nomes que estarão atuando no Tribunal de Justiça Maçônica e no Tribunal Eleitoral Maçônico. E, neste momento, eu passo a palavra para o nosso presidente, Jorge Trindade, para que dê continuidade aos trabalhos. Peço ao irmão oficial de justiça que entregue aos compromissados o respectivo compromisso. Peço que fiquem de pé, façam o seu compromisso. O Tribunal de Justiça já tomou, já fez o compromisso. Só agora os 4 natos. Nós chamamos de... Fala o nome de Deus, né? Você também. Eu, Henrique, as funções desse egrégio Tribunal de Justiça Eleitoral Maçônico, conformidade com a Constituição, contribuindo pelo prestígio e qualidade desta corte, bem como observando pela preservação dos princípios, pela fraternidade e pela grandeza da nacionalidade. Assim e ajuda o Supremo Tribunal. E assim seja. Bom, o oficial de justiça está certo. Giovanni, você é substituto? Não. Aí, no caso, eu falei que ele seria titular. Alexandre, assume para nós, Alexandre. Você é titular? Alexandre. Então, pode ser seu nome? Você pode submeter seu nome para o Tribunal Eleitoral? Não, mas porque o Giovanni é substituto. E aí, talvez não tenha entendido, eu disse titular. Não, pois é, mas você vai continuar de justiça. Tá. Peço ao oficial de justiça que encaminhe os juízes nomeados para assinarem o termo de posse. Tá. Passo agora ao presidente. Faça a eleição. Já fez agora a eleição. Escolha por aclamação, for reclamado ao nosso irmão Dylan. E para vice, Oportunidade. Então, pronto. Vamos prestar o nosso compromisso, então.
Nós dois juntos. Assim seja. Solicito ao representante do jornalista Eduardo Costa que possa, por gentileza, vem cá, meu irmão. Peço ao nosso mestre cerimônia que dê prosseguimento à nossa sessão, por favor. Neste ato, passamos a palavra ao eminente juiz presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, ora empossado, para dar sequência aos trabalhos. Neste momento, a palavra será franqueada aos juízes ora empossados. Eu pediria que, de comum acordo, aí, que escolhesse um irmão para que falasse em nome de todos os nossos poderosos juízes, por favor. Para a economia de tempo. O que resolveram? Muito bem. Então, na hora da minha fala, aí eu falarei por mim e por todos nós, porque, na verdade, nós somos todos um só. Não. Eu gostaria de que agora passar a palavra às autoridades e representantes de entidades, palavras na mesa. Se houver alguma autoridade que queira se pronunciar antes da mesa, por favor, manifeste.
Então a palavra está na mesa. Ah, pois não, com a palavra o nosso poderoso irmão. Um microfone para ele, por favor. Excelentíssimo representante do grão-mestre, nosso irmão Juarez, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, irmão Emelino, irmão que ora assume o cargo, excelentíssimo presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico, irmão Jorge Luiz, excelentíssimo vice-presidente do Tribunal Eleitoral, irmão Expedito, que agora assume, excelentíssimo presidente da soberana Assembleia Legislativa, digníssimas autoridades maçônicas, queridos irmãos. Recebam em nome do Supremo Conselho nossa fraterna saudação e nossos sinceros cumprimentos. É uma grande honra participar desta solenidade de posse dos novos juízes dos tribunais maçônicos do Grande Oriente de Minas Gerais. Aos irmãos que hoje assumem essa elevada missão, apresento nossas mais calorosas congratulações com os votos de pleno êxito no exercício desse honroso cargo, que exige equilíbrio, sabedoria, imparcialidade e profundo compromisso com os princípios da ordem. Registro também nosso reconhecimento e gratidão aos juízes que encerram seus mandatos pelo zelo, dedicação e relevantes serviços prestados à justiça maçônica e ao fortalecimento de nossa instituição. Que esta nova etapa seja marcada pelo espírito de fraternidade, pela fiel observância da justiça e pelo constante aperfeiçoamento da maçonaria. Reitero, por fim, os laços de amizade, respeito e cooperação que une o Supremo Conselho ao Grande Oriente de Minas Gerais, reafirmando o nosso permanente apoio em favor dos mais elevados ideais da ordem. Muito obrigado. A palavra continua na mesa. Ele não foi possível estar aqui hoje devido aos compromissos. Ele é pré-candidato a deputado estadual. Então, eu vim participar dessa cerimônia, com muito me orgulho de estar aqui. Há 9 anos eu sou juiz do Tribunal Câmara de Justiça Maçônica da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. E aos empossados, alguns amigos, temos a honra de ser. É um trabalho árduo, porque julgar já é difícil. Vocês imaginam ter que julgar um irmão que veio para cá, está no nosso meio, aonde aqui se encontra carinho e doçura entre um e outro, os outros irmãos. Então, a gente não espera que, de repente, haja um ato ilícito do irmão junto à loja ou às nossas cunhadas, sobrinhos, ou até conosco mesmo, e tem que chegar à Câmara para ser julgado. E aí, sim, com muita seriedade, serenidade, usamos o devido processo legal, dando direito à ampla defesa ao processo. Depois do voto proferido, infelizmente, as decisões
Então, tem esse fundamento que aqui tendo as nossas regras. Porque quem aqui está presente e não conhece, a maçonaria ela tem um escopo do Estado. Tem o poder judiciário, poder legislativo, poder. Hoje estamos aqui diante de representantes da nosso poder judiciário. Rogo a Deus, que é o grande arquiteto do universo, muita luz e sabedoria para cada vez mais segurança nos espaços como verdadeiros espaços. A verdade brasileira está Eminente presidente Hermelindo, que ora deixa o cargo, meu eminente presidente que ora assume essa corte, irmão Expedito, com os demais presidentes dos tribunais eleitorais que ora saem e os que estão entrando. Meu estimado amigo e irmão Zé Bento, vice-presidente da Soberana Assembleia Legislativa, irmão Juarez, ex-presidente dessa corte, grande secretário de comunicação do Grande Oriente de Minas Gerais, poderoso irmão Hélio Couto, delegado-geral do Sereníssimo Grão-Mestre, irmão Clóvis, nosso querido amigo do Supremo Conselho do Grau 33, na qual agradecemos muito a sua honrosa presença. Irmão Belotti, que também pediu que eu falasse em nome do Supremo Conclave, e que o maçom do nosso rito deve ser estudioso, verdadeiro e firme. A corte hoje está repleta desse ensinamento, né, Ronaldo? Que tanto nos honra, tanto nos dignifica. Meus queridos irmãos, ora empossados, tenho a satisfação de conviver com todos. A estrada é longa, né? E foram escolhidos no meio de uma grande nação de homens livres, de bons costumes, mostrando sua competência constitucional, de saber jurídico, e que engrandece o Grande Oriente de Minas Gerais pela sua honrosa missão, tão bem lembrado pelo nosso poderoso irmão, que julgar é difícil. Julgar, irmão, mais ainda. Mas a sabedoria salomônica faz com que essas mentes iluminadas façam o seu melhor. Então, gostaríamos de saudar os demais membros aqui presentes, cunhadas, convidados, e que o Grande Oriente sente muito com o norte, direcionado pelo nosso Sereníssimo Grão-Mestre, de estar compondo a corte, tanto quanto o Poder Legislativo, que são poderes independentes, mas harmônicos entre si, onde a nossa meta maior é o crescimento do nosso Grande Oriente de Minas Gerais. Então, meus cumprimentos, Sereníssimo, o eminente presidente, irmão Hermelindo, trabalhou diuturnamente, né, com seu vice-presidente, o Tribunal Eleitoral com a sua... E o irmão Anderson, o grande procurador, fica com a lupa para que esse direcionamento seja constante e puro, né? Muito obrigado a todos, um bom dia. Mais algum irmão? Fazendo uso da palavra? Palavra. Nosso irmão, representante da...
Obrigado, irmão. Com a palavra o nosso irmão Juarez, representante do grão-mestre. Não, acho que não. É preciso? Não. Irmão Expedito, irmão. Saudando-os, eu estou saudando toda a mesa, todas as autoridades maçônicas. Saúdo também aos nossos irmãos, cunhadas, sobrinhos, e muito especialmente aos meus colegas juízes. Meus colegas em duas posições. Ao longo de 28 anos, ocupei a magistratura do Estado de Minas Gerais. E durante 25, a minha Nova Lima, né, doutor? E durante 4 anos, naquela época, eram 2 anos, eu ocupei o honroso cargo de presidente do Tribunal de Justiça Maçônica. Foram 4 anos de muito trabalho, de muita responsabilidade. Eu coloco a responsabilidade do juiz daqui do nosso tribunal, com a mesma responsabilidade que eu tinha lá fora. E olha que lá fora, pela primeira vez na minha vida, eu fui vaiado por trabalhar como juiz, por tentar dar, não voz, mas melhorar a vida que até hoje é tão sacrificada, embora mereçam, evidentemente, que são daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas que entraram em conflito com a lei e foram para uma prisão. E eu sempre via isso como a prisão como uma fábrica de novos bandidos, de novos latrocidas e todo tipo de delito. E eu sempre achei que eu tinha que combater essa escola do crime, né? E aproveitei, encerrei a minha carreira praticamente, que eu parei em Nova Lima, embora quisesse chegar ao tribunal, mas eu achei que a minha função era mais importante, eu permanecer lá e contribuir para isso. E, felizmente, eu contribuí. Mas fui mal interpretado no início. Por isso é que eu disse que pela primeira vez eu fui vaiado, né? Mas depois fui aplaudido. Tá? Nós abraçamos a causa da APAC. E lá nós construímos com a ajuda da população de Nova Lima, não do Estado. O Estado não entrou com 1 centavo sequer. Nós construímos uma unidade prisional que chegou a ser considerada a melhor do país pelos deputados da Câmara Federal. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, por quê? Todos os senhores terão essa responsabilidade. Eu enfrentei, junto com os meus colegas da época, e os senhores também irão enfrentar. Eu só lhes peço uma coisa. Guardem sempre esse juramento que aqui foi feito. Se guardarem, se colocarem em evidência esse juramento, vocês conseguirão tornar, não é função, é a missão de ser juiz a melhor possível. E eu falo aqui em meu nome, e estou falando também em nome do nosso grão-mestre Rodrigo Piassi, aquele que, com muita honra, estou aqui hoje representando, porque, devido a problemas particulares, assuntos que ele havia assumido anteriormente, ele não pôde estar presente. E pediu-me que usasse a palavra para falar isso. E eu estou aqui, então, falando também em nome do grão-mestre. Sejam muito felizes, lutem, e peçam só uma coisa, tenham a tranquilidade, se realmente conseguirem cumprir tudo isso, botar a cabeça no travesseiro e dormirem tranquilos. Nós enfrentamos muitas coisas, eu tenho certeza que os senhores também irão enfrentar, mas saberão enfrentar. E lá na frente terão o louro do trabalho bem feito, do trabalho apresentável. É só, presidente, o que nós tínhamos que falar. Muito obrigado. Sucesso. A palavra é o nosso presidente Hermelino. Ilustre irmão Juarez Moraes de Azevedo, grande secretário de Relações Públicas, representando o grão-mestre, Henderson Couto Miranda, grande procurador, José Bento de Oliveira, vice-presidente da Assembleia Legislativa, representando o irmão Dionísio, né, presidente, Kleber Menezes, o grande secretário, meu querido Kleber, grande secretário de governo, é isso? Hélio Barroso Couto, delegado-geral, é a maior polícia que nós temos.
Já foi. Gilmar Belotti de Souza, grande regente do rito brasileiro, figura impoluta. Clóvis Arlindo Ribeiro, representante do Supremo Conselho de Minas Gerais. Saulo Humberto Moreira Xavier, grande secretário adjunto de Relações Exteriores. Vanderlei Pereira, representando o repórter Eduardo Costa. Ademir Alves, grande agente, deputado. E demais autoridades e representantes de alguma entidade, caso esteja presente, não foi falado o nome, sinto-se homenageado. Ilustres irmãos juízes que tomaram posse hoje, estão assumindo o cargo. O meu querido Ronaldo, que nos ajuda constantemente, ilustres irmãos visitantes, convidados, cunhadas, sobrinhos, irmãos em geral. Eu gosto de falar em pé, gente, mas hoje, infelizmente, eu estou impedido de ficar em pé. Já uns 10 meses para cá, eu estou sendo provado, mas graças a Deus estou superando. Ainda o ano passado fui submetido a algumas cirurgias, cheguei a fazer reunião aqui usando bolsa coletora, cheguei a fazer reunião usando fralda, graças a Deus superou tudo, sem problema, mas agora aos 45,9 minutos do segundo tempo, eu quebrei o pé, não estou em condições de ficar em pé. Facilitei, a mulher chutou o tornozelo, aí acabou, né? Mas meus ilustres irmãos juízes e demais presentes, o que eu preciso fazer neste momento é apresentar minha gratidão. Tenho que agradecer muito ao Supremo Criador, à minha família, os meus irmãos, né, de maneira geral, os amigos, a Assembleia Legislativa e o Executivo. A Assembleia por legislar, cobrindo alguma lacuna, alterando ou ajustando as normas para que possamos trabalhar, e o Executivo cumprindo o dever dele lá e nos proporcionando ambiente de trabalho. E aqui a nossa função é processar e julgar. E aí eu peço aos irmãos que tenham bastante atenção, porque julgar, como o irmão já falou ali, é muito complicado, né? Você tem que ter muita consciência e buscar a melhor maneira possível de solucionar a questão. Está lá, na Bíblia está escrito ali, né? Na abertura vocês ouviram lá, e disse aos juízes: vide o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. Da parte do Senhor não há iniquidades, acepção de pessoas, e nem suborno. Então, precisamos... Eu peço aos irmãos que leiam, estudem bastante, procurem evitar trazer puxadinho das normas profanas para cá. A gente tem encontrado essas situações no tribunal. Eu lembro uma vez que eu era relator de um processo e o revisor discordava de mim, alegando: irmão, o Supremo Tribunal Federal mudou essa ideia, tal, não sei o quê.
Meu irmão, eu concordo com você que tem essa mudança lá, e eu acho até que não foi para melhorar, mas aqui nós temos as nossas normas, nós temos que ater as nossas normas. Então, vocês vão ter 110 artigos da Constituição, vocês vão ter 143 artigos do Regulamento Geral, vocês vão ter 181 artigos do CDM e vão ter mais, acho que 248 do Regimento Interno. Então, vocês têm tanta coisa para estudar, para buscar recursos, até porque a Constituição do Grande Oriente, parece que é o artigo 95, depois vocês conferem para mim, é onde ela fala que os casos omissos nessa Constituição devem ser, aos casos omissos nessa Constituição, devem ser aplicados. Usando de Michael Bake, né? Não é português, os costumes maçônicos e as constituições de Anderson. Ela não abre brecha para nenhuma norma externa, né? Então, assim, é bom se ater nesses casos. Agradeço muito os irmãos, porque caminhar numa presidência sem o auxílio dos irmãos não tem jeito, né? É até ruim a gente declinar nome, porque é tanto irmão que me ajudou, Jorge, Ronaldo, Zé do Carmo, todo mundo que eu precisei estava comigo. Filão, apesar de estar longe, mas tinha dia que ele estava perto. E o Ilan só não vem quando ele falta, tá, gente? É o cara porreta. Eu estou entregando hoje a presidência do Tribunal de Justiça, já passei pelo eleitoral, acho que combati um bom combate, né? Agora é guardar a fé. Mas todo irmão que precisar, que tiver nos meus alcances, claro, guardadas as proporções das minhas limitações também, né? Mas eu estou à disposição, não estou tão longe, estou a 70 quilômetros de Belo Horizonte, se precisar, estou à disposição. Continuo ainda no eleitoral, à disposição do presidente, e o Justiça também, informalmente, se precisar, não posso auxiliar formalmente, porque não faço parte. Então, peço desculpas, irmãos, alguma falha que não deu, que ninguém é perfeito, e eu gostaria de, se os irmãos não importar, assim que encerrar a nossa sessão, eu pedi os juízes eleitos aguardar uns 5, 10 minutos aqui, e tem uns detalhes aí que nós precisamos. Eu já precisava ter começado, mas como tem uma turma nova, eu preferi deixar para a turma nova já participar do evento, ok? Muito obrigado a todos. Um bom final de semana. Um abraço a todos. Com a palavra, o nosso presidente, eminente presidente Ilan Caiado, do Tribunal Eleitoral Maçônico. Irmão Expedito, presidente do Tribunal de Justiça Maçônico, irmão Hermelino, senhora Luxo Carmo, irmão Jorge, a quem cumprimenta as autoridades aqui já nominadas, muito bem nominadas pelo irmão Hermelino, família maçônica aqui presente. Eu hoje me despeço do Tribunal de Justiça do Grande Oriente de Minas Gerais, a quem tive a honra de servir por 3 anos. Os irmãos que chegam e os irmãos que vão prosseguir com os trabalhos no tribunal, eu queria compartilhar com vocês um aprendizado que nós, enquanto membros de uma Câmara Judiciária, há de imperar o bom senso, a fraternidade e o respeito a quem nós chamamos de irmão.
aqui nós não estamos para aplicar princípios dos tribunais superiores, como o STF, o STJ, o Tribunal de Justiça. Nós estamos aqui dentro de um tribunal que tem seu regimento próprio, suas regras próprias e seu trabalho que trata de uma sensibilidade onde nós não julgamos uma pessoa que não conhecemos. Nós estamos aqui para apreciar fatos sobre irmãos. Então, meus irmãos, a gente precisa de ter essa sensibilidade no Tribunal de Justiça. É muito importante. Eu agradeço àqueles irmãos com quem tive a honra de caminhar. Eu, Geraldo Antero, nessa correria nossa para a rodoviária depois das sessões, o Wagner, nosso presidente Hermelino. Eu agradeço muito a vocês a nossa amizade, a nossa parceria. Aos irmãos que estão comigo a partir de hoje no Tribunal Eleitoral, nós temos hoje um compromisso muito grande. Nós temos um trabalho grande pela frente, teremos 2 eleições nos próximos 2 anos, grandes, e nós precisamos trabalhar juntos, porque o Tribunal Eleitoral ele tem um curto espaço de tempo, às vezes, para homologar as eleições, para fazer esse trabalho. Irmão Jorge, irmão Hermelino, que me antecederam nesse cargo, desempenharam esse trabalho com muito brilhantismo. E nós, como uma equipe, precisamos trabalhar juntos. Não adianta alguém fazer algo sozinho, porque em maçonaria ninguém faz nada sozinho. É um grupo de irmãos, é um grupo de amigos, é uma classe de juízes, é uma classe de deputados, é o poder executivo, e assim vai dentro do poder maçônico. Então, meus irmãos, eu agradeço a confiança em mim depositada e espero corresponder nos próximos 2 anos à frente do Tribunal Eleitoral Maçônico. Meu irmão Expedito, conte comigo naquilo que puder do Tribunal Eleitoral Maçônico, para a gente poder desenvolver um trabalho dentro dos parâmetros da justiça, da fraternidade e da nossa amizade que antecede a esses cargos que nós já estamos aqui ocupando. Meus irmãos, muito obrigado a todos. É o que tinha por hoje. Meus irmãos, numa reunião que nós tivemos recentemente, eu fiquei muito preocupado com a insinuação de alguns juízes que quiseram insinuar que o juiz substituto não tem o mesmo valor do juiz titular. Eu discordo plenamente disso. O juiz é o mesmo juiz, tem as mesmas prerrogativas, okay? E até, eu diria até mais, o juiz substituto ele está liberado para assistir e acompanhar todas as nossas sessões, presenciais, virtuais, todas. Ele não está obrigado a ir, mas ele é liberado. Ele não vai votar, por exemplo, na decisão, ele está lá. Se ele não quiser ou não puder vir, ele só é obrigado. E quando ele é convocado, faltou quórum, precisa dele, convoca, aí ele tem que ir, obrigação de ir. Mas o prestígio é o mesmo. Eu fiquei muito preocupado quando eu ouvi isso de alguns juízes. Então, expor essa ideia aí, porque eu, por exemplo, quando fiz as convocações, pedi ao secretário, relacione os titulares, convoque e convide o grande procurador, que não pode também convocar ele é convidado. E os juízes substitutos, convidem todos. Ele está liberado. Obrigado, gente. Desculpa. Eminente Hermelino, presidente
nos honrou com a sua amizade durante todos esses tempos que eu já estou no Tribunal Eleitoral há 6 anos. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos em eleições. Eu digo que a minha missão é árdua, porque substituí-lo não é fácil. Nosso irmão Juarez Moraes Azevedo, grande secretário de Relações Públicas, aqui representando o Sereníssimo Grão-Mestre. O nosso Enderson Couto Miranda, grande procurador do Grande Oriente de Minas Gerais. O nosso ilustre irmão José Bento de Oliveira, vice-presidente da Assembleia Legislativa, aqui representando esta honrosa e auspiciosa Casa das Leis. Ao meu irmão fraterno Kleber Menezes, grande secretário de governo, e meu fraterno irmão, inclusive, moramos na mesma cidade, no mesmo Oriente. Nosso querido irmão Hélio Barros Couto, delegado-geral do Grão-Mestre, aquele que prende, mas costuma não soltar. Nosso Gilmar Belotti Souza, grande agente do rito brasileiro. Nosso irmão Clóvis Arlindo Ribeiro, do Supremo Conselho de Minas Gerais. Nosso irmão Saulo Humberto Moreira, do grande secretário adjunto das Relações Exteriores. Nosso irmão Vanderlei Pereira, da Grande Loja de Minas Gerais, aqui representando o repórter Eduardo Costa. Ademir Alves, deputado do GONG. Ao meu ilustre irmão Jorge Trindade, que comigo, eu na vice-presidência e você como presidente, por muitos anos, estamos juntos nessa caminhada. Espero que assim continuemos por longos anos. Meu irmão empossado, Ilan Caiaf, você é uma pessoa ímpar e que nós temos o prazer de tê-lo já como irmão há muitos anos e agora como presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico. E certamente nós estaremos caminhando e trabalhando a 4 mãos e muito mais, porque nós somos presidentes, mas o presidente só é presidente quando está ombreado, ladeado com os seus pares e os demais juízes. Com certeza que nós podemos contar com cada um dos juízes aqui presentes. Eu costumo dizer que o Grande Oriente de Minas Gerais é uma constelação. E nós somos estrelas dessa constelação. Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e Poder Executivo. É o Estado dentro do Estado. E nós, como essas estrelas, devemos estar irmanados num só propósito de manter a harmonia do Grande Oriente de Minas Gerais, como tem sido ao longo desses anos. E certamente, meus irmãos juízes e nós, na condição de presidentes, estaremos juntos e irmanados com os demais poderes para que nós possamos levar avante esse propósito dessa grande constelação chamada Grande Oriente de Minas Gerais. Eu costumo dizer que nós, juízes, basta que nós olhemos para aquele símbolo da justiça, a deusa Têmis com os olhos vendados, uma espada e uma balança, e nós começaremos a exercer esta nossa função de juízes da forma que tem que ser. Porque a justiça, ela é, dizem, cega, ela é
vendada, mas ela é cega, mas não é surda, não é muda. E nós temos uma espada que vai proteger o direito e uma balança que vai medir esse direito. Aliás, Rudolf von Ehring, em 1872, em uma assembleia chamada Luta pelo Direito, diz com muita maestria: a espada sem a balança é força bruta, e a balança sem a espada é fraqueza do direito. Alice Gonzalez, eu como promotor, Vossa Excelência como juiz, quantos anos tivemos? Isso. Então, eu acho que é muito importante, mas aliado a isso, a tudo que falou o Kleber, que falaram todos os demais que me antecederam, nós podemos ainda nos tomar posse das 4 virtudes cardeais, quais sejam prudência, justiça, fortaleza e temperança. Se nós usarmos essas virtudes cardeais irmanadas com o símbolo da justiça, certamente que nós, na hora que pegarmos um processo, na hora que formos dar uma decisão, nós estaremos com certeza. Podemos errar, porque o juiz erra, o promotor erra, todos erram. Nós podemos errar tentando fazer o melhor. Então, eu creio, meu irmão Emelino, meu irmão Jorge, Ilan, aos nossos vice-presidentes Toninho e também ao Jorge, que continua agora na vice-presidência, mudou de lado. Ao nosso grande secretário aí, o nosso irmão José do Carmo. Esse homem tem nos acompanhado e agora, porque vai ser venerável, não quis mais continuar conosco no tribunal. Mas claro que um dia voltará. Ao nosso irmão Paulo. Jamais podemos deixar de esquecer da sua contribuição também para esse tribunal. E nós vamos precisar contar muito com vocês. Nós precisamos contar com cada uma das autoridades que aqui estão, para que nós, irmanados num só propósito, possamos levar avante este propósito de fazer justiça e de fazer essa constelação chamada Grande Oriente de Minas Gerais cada vez maior. Winston Churchill disse uma vez que o discurso deve ser não muito longo, mas que deve preencher os assuntos necessários. E o curto o suficiente para que haja interesse para aquilo que está mostrando. Por isso, eu vou encerrar aqui esta minha fala, desejando a todos um bom final de semana e que o grande arquiteto do universo possa nos iluminar como homens. E, antes de finalizar, tenho aqui que cumprimentar primeiro minha esposa, Isabel, em nome de todas as cunhadas, e também aos nossos sobrinhos e aos nossos convidados, e que estejam sempre conosco, abraçados, porque vocês são muito importantes nas nossas vidas e, às vezes, nos perdoar pelas nossas falhas, nossas andanças, e que é necessário. Muito obrigado. Quero informar que nós vamos ter o almoço, a hora de sair daqui, nós vamos só retardar um pouquinho nós. O pessoal já pode ir se aprontando, depois terminar, para que nós possamos almoçar juntos daqui a pouco. Convidamos o grande procurador, nosso poderoso irmão Anderson, para o fechamento do livro da lei. Solicito a todos que fiquem de pé. Que seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Assim seja. Pode se sentar, por favor.
Já convidei para o GAP, então nós podemos encerrar a sessão com o nosso irmão Ronaldo. Antes, porém, de terminar essa sessão magnífica, hoje é aniversário do nosso irmão Hermelindo. Convido a todos que, de pé, vamos cantar parabéns para o nosso presidente. Muitos anos de vida, parabéns para você. Senhoras e senhores, a sessão está encerrada. Desejamos a todos um bom dia e um ótimo retorno aos vossos lares.